Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar desse jogo maluco no Maracanã. O Yuri marca 2 vezes, o Timão faz um ótimo primeiro tempo, só que o Flu reage, massacra no segundo e aí termina tudo no 3-3. Mas tem evolução, hein? E é isso que a gente precisa falar aqui. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Para quem estava assistindo, um ótimo entretenimento, né? 3-3, 6 gols, bolas na rede, muitas chances criadas, um jogo muito legal de alternâncias, de um primeiro tempo todo do Corinthians e um segundo tempo absurdamente do Fluminense. Finalista de Libertadores, time principal jogando no Maracanã. É por isso que esse pontinho precisa ser valorizado. Eu sei que a questão de tabela, ela não indica uma situação confortável para você empatar jogos, mas a gente precisa entender, é um jogo fora de casa, contra o Fluminense, que joga um baita futebol, que tem um trabalho de anos, que tem um grande elenco, que é finalista de Libertadores e que no segundo tempo amassou o Corinthians. Mesmo que o Corinthians estivesse com uma vantagem de 2 gols no intervalo, mesmo assim, o Corinthians precisa comemorar esse ponto, porque a tendência era tomar a virada, e só não tomou por conta do Cássio. E eu tô vendo gente aí reclamar do Cássio, gente, pelo amor de Deus. Eu também sou fã do Carlos Miguel, eu acho que ele merece mais oportunidades, acho que pode haver um revezamento, acho que tem que chegar nele e conversar para segurar ele, já falei sobre isso, valoriza, renova o contrato já, dá salário de titular para ele e diz, você vai ser o sucessor do Cássio, segura aí, porque a gente está falando do maior nome da história do Corinthians. Para muitos o maior nome, se não é o maior nome, é o maior goleiro e é um dos maiores, gente. A gente tá falando do Cássio. Você não aposenta o Cássio da noite pro dia. Simplesmente faz ele sentar no banco. E ele foi importante no jogo de hoje. Ah, porque o gol do Lima, ele ajoelhou, não saltou na bola. A bola foi no ângulo, gente. Mas e o que ele salvou? E a cabeçada do Keno, que ele salva no contrapé com uma mão? E a cabeçada do Cano queima a roupa? E o chute do Marcelo que desvia e ele pega? O Cássio segurou o resultado. Então assim, o Carlos Miguel, eu quero que ele fique, eu quero que ele seja o sucessor do Cássio, eu quero que você segure ele, porque tem assédio aí de Flamengo, de não sei o que, todo mundo falando aí. Ele é um baita de um goleiro, ele tem 25 anos, mas assim, conversa com ele que, cara, daqui 2, 3 anos, tu vai ter 27, 28, ainda vai estar no auge, vai estar ganhando um salário top, vai suceder o maior goleiro da história desse clube, talvez o maior jogador. Calma, segura. Mas valoriza agora, dá salário agora, renova contrato, eu concordo com isso. Mas dizer que o Cássio tem que aposentar depois desse jogo, peraí, aí não posso concordar, não posso concordar. Ele ainda segue sendo importante. Nessa temporada o Corinthians só não sofreu mais por conta dele, ou vocês vão esquecer de todas as classificações nos pênaltis da Copa do Brasil, que foram por causa dele, e na Sul-Americana também. O Cássio pega pelo menos um pênalti nessas disputas. E o Corinthians só foi tão longe por conta do seu goleiro. Então não dá para dizer que o Cássio esse ano, por exemplo, está comprometendo. Não consigo concordar com isso. Mas me estendi nessa gaveta que eu abri, já fechei, para falar sobre as críticas, né, que o Cássio estava sofrendo e como ele foi importante no segundo tempo, quando o Fluminense ocupava todo o campo do Corinthians. Mas vamos falar do primeiro tempo. E aí a gente precisa entender que esse recorte de 45 minutos do Corinthians sobre o Fluminense na sua casa é de um Corinthians que eu não tinha visto em 2023. E se esse Corinthians mostrando intensidade, competitividade, marcando pressão, roubando bola no campo ofensivo e ainda sendo efetivo, bom, é sinal de que esse Corinthians com esses jogadores poderia jogar muito melhor do que vinha jogando. E aí a gente vê a dissonância, a diferença de um trabalho e de outro, né? O Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo nunca chegou perto de ter uma atuação como essa, mesmo que em 45 minutos. O Corinthians de Mano Menezes, ainda no começo, depois de um tempo para trabalhar com a data FIFA, mostrou que é possível. Mostrou que é um time que pode ter toda essa intensidade, talvez não por 90 minutos. E aí eu vou tentar traduzir para vocês o que aconteceu no segundo tempo, que não foi só apenas um relaxamento do Corinthians, ou erros do Corinthians, ou o Corinthians que não soube se portar. Do outro lado, tinha um adversário. Mas na primeira etapa, o Corinthians foi cirúrgico dentro da estratégia necessária contra os times de Fernando Diniz. O Mano Menezes sabe que o Fernando Diniz joga desse jeito. Ele sai trocando passes desde a sua defesa. E que se você tira o time da zona de conforto, se você marca a pressão ali e força o erro do adversário, você está mais próximo do gol. Foi o que aconteceu. Só que para isso você precisa de organização e competitividade. E
intensidade, dinamismo. O Corinthians soube fazer isso. Vamos para a escalação, porque ele não tinha Lucas Veríssimo, que obviamente fez falta, mas acho que o Caetano fez um bom jogo. O Moscardo, que sentiu uma entorse no tornozelo também, e aí ele optou por rechear o meio-campo, recuperando alguns jogadores. Fausto Vera, que jogou bem, vejam só, o Fausto Vera, que estava cortando a grama do CT com o Vanderlei Luxemburgo, simplesmente não era escalado. Só que aí ele escala o Fausto Vera, o Maicon, o Giuliano e o Juan Oliveira. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Mas povoando o meio de campo, que é onde o Fluminense deita, né? Com seus jogadores como André, Martinelli, Ganso, Marcelo, que cai por ali. Essa infinidade de jogadores talentosos. O Corinthians segurou com todos esses jogadores de meia e botou o Pedro mais colado no Yuri Alberto lá no ataque. Mais ou menos um 4-4-2. Tava bem desenhado ali, né? 2 linhas de 4 e esses 2 homens mais à frente. No segundo tempo, quando ele precisa fazer as trocas, até por uma questão física, o Renato Augusto é esse cara mais avançado, como ele já tinha jogado também com o próprio Mano Menezes. Mas quando o time recupera, né, ele faz aquela linha de 5 tentando travar os avanços do Flu, mas não foi possível, porque o Fluminense também teve uma medida muito interessante no intervalo, que é com o Fernando Diniz, exatamente igual como ele fez contra o Inter e conseguiu uma virada no Beira-Rio depois dos 35 minutos do segundo tempo, na semifinal da Libertadores, que é justamente tirando um zagueiro, ele tira o Felipe Melo, deixa o André como zagueiro praticamente, se revezando com o Martinelli, mas o André fazendo a construção porque o Fluminense não estava sendo atacado e coloca o John Arias. Então o que ele faz? Ele cria uma superioridade numérica no campo ofensivo e não deixa o Corinthians sair. Então a primeira bola, porque o Fluminense tinha a bola, era do Flu, e a segunda bola que o Corinthians rebatia também era do Fluminense. O Corinthians não atacava, só o Fluminense tinha a bola e com muito mais jogadores à frente, portanto, ele precisou só de um zagueiro. Ele deixa o Marlon em campo e tira o Felipe Melo. O Fernando Diniz fez isso e com isso dificultou muito a vida do Corinthians na segunda etapa. O Corinthians começa o jogo marcando pressão e consegue os seus gols dessa forma. O Maicon fez um grande jogo, deu 2 assistências para o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto, enfim abastecido, perdeu, inclusive, uma chance inacreditável nessa saída errada do Fluminense, né? Na pressão do Corinthians, o Cano consegue atravessar uma bola, o Yuri dá um voleio de perna esquerda e a bola, enfim, vai pela linha de fundo, mas um gol perdido absurdamente. Só que ele tem crédito, né? Porque são 3 chances claras, ele marcou 2 vezes. E em 2 passes do Maicon. O Maicon arranca e dá um passe entre linhas, muito interessante o passe do Maicon, né? No ponto futuro do jeito que o Yuri gosta, eu já falei isso pra vocês. Ele chega pelo lado esquerdo e dá um biquinho na bola, meio que de gancho assim, e ela vai no ângulo do goleiro Fábio. É um belíssimo gol do Yuri, que dá confiança, né? Um jogador que pode ser que com um novo treinador, né, dá uma oxigenada no ambiente. Ele realmente é um cara que tem potencial, mostrou isso ano passado, mas esse ano afundou junto de todo o time. Mas enfim, conseguiu marcar o seu gol e depois... depois o Fluminense empata, né? Porque o Fluminense tem qualidade, o Marcelo dá uma fatiada na bola pelo lado esquerdo, ela sobra pro Lima e ele dá um chute de peito de pé, ela vai no ângulo e... o Cássio não pulou. Pô, gente, pelo amor de Deus. Ali o Fluminense empata o jogo. Só que o Corinthians ainda no primeiro tempo consegue o seu segundo gol, num erro do Fluminense. E aí o Marcelo, que pra mim fez um segundo tempo absurdo, botou a bola embaixo do braço, mandou no jogo, mas ele perde a bola, ele vai recuando, né, e acaba tropeçando na jogada. O Maicon vai lá, arranca, toca pro Yuri, e o Yuri faz o segundo gol na saída do goleiro Fábio. Mais uma chance aproveitada pelo Yuri, 2-1 e depois veio o 3-1 num pênalti bem discutível. Eu realmente não tenho convicção, não me parece suficiente para derrubar o Juan Oliveira, o lance do Marlon, né? Ele tá chegando na marcação, não sei, não tem uma imagem muito clara que mostre uma carga, né? Uma falta efetiva, mas o Zanovelli, que fez uma arbitragem muito confusa, que irritou o jogo inteiro, os 2 times, os jogadores de todos os que estavam presentes no campo, a torcida, a imprensa, todo mundo que estava acompanhando, ele irritou. Ele marca o pênalti em campo e, evidentemente, o VAR respeita a decisão porque tem contato, é um lance interpretativo, e o Fábio Santos vai lá e faz o 3-1. Corinthians mandando no jogo, 3-1, negócio maluco, né? Primeiro tempo de almanaque, marcando pressão, buscando resultado, fazendo 3-1 contra o Fluminense, no Maracanã. Termina o primeiro tempo, a torcida meio que no murmúrio, né? Misto de vaias e reclamação, porque como assim? O Fluminense tomando 3 do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians fez 3 no Fluminense no primeiro tempo, inacreditável. Vem o segundo.
E aí tem aquela mexida do Diniz que eu falei, ele tira o Felipe Melo, bota o John Arias e o Fluminense faz assim, ó. O Corinthians não consegue mais jogar. E aí você pode ter a análise de que o Corinthians abdicou de jogar, recuou muito cedo, administrou a vantagem. Não tem nada disso, gente. O Fluminense não deixou. Do outro lado tem um adversário. É natural, você que é torcedor do Corinthians, e eu tenho muitos aqui no canal, mais do que de qualquer outro time, analise o jogo sob a ótica do Corinthians. Beleza, mas tente enxergar sob a ótica do adversário. De que houve uma mexida tática e estratégica no jogo do treinador adversário, que muda completamente a partida, e a postura do Fluminense foi outra. Como eu disse, o Marcelo botou a bola embaixo do braço. Ele caiu por todas as partes do campo e ele simplesmente bagunçou o sistema defensivo do Corinthians. E a bola ficou na área do Corinthians o tempo inteiro. E aí foram lances perdidos, foram chutes, finalizações para fora, foi o Cássio salvando, foi uma loucura. Uma loucura. E era natural que o Fluminense chegasse ao seu gol ou a seus gols. Aí numa dessas rebatidas, o Lima consegue cortar, acho que o Fausto Vera ou o Maicon, arrisca de fora da área, a bola vai no ângulo, 3-2, ele diminui. E o Fluminense, ele não faz um gol e para, continua. E aí tem uma jogada que é aí um erro do Corinthians com uma pressão ali do Flu, que também sabe fazer isso muito bem. O Caetano vai tentar jogar por dentro, o Fluminense recupera, a bola vem pro Ganso, que tá de costas e faz assim, ó. Pum! Pega a defesa desarrumada, o Arias em velocidade, e esquece, né, gente? Isso que ele tava jogando na Colômbia, 90 minutos, na véspera. Foi lá, arrancou e plau, 3-3. E não aconteceu o quarto por detalhe, ou porque tinha um Cássio, ou porque os caras não fizeram, porque, assim, a tendência era uma virada do Fluminense. Por isso, esse pontinho tem que ser bem comemorado. Por várias razões. Primeiro, pelas circunstâncias do jogo, né? O Fluminense foi muito melhor no segundo tempo, a ponto de poder ter feito muito mais do que apenas chegado ao 3-3. É fora de casa, é contra um bom time do Fluminense, que está treinando, praticando, né, e se preparando para uma final de Libertadores contra o Boca Juniors. Tem uma questão de tabela, o Corinthians, que estava a 1 ponto da zona, está a 2, e tem uma evolução, que é muito nítida pelo recorte do primeiro tempo. Não conseguiu manter no segundo, poxa vida, tem o Fluminense, né? Tem o Fluminense que complicou a vida do Corinthians ali. Agora o Corinthians pega o América Mineiro, que complicou a vida do Botafogo, líder do campeonato, né, que dificultou, mesmo assim o Botafogo ganhou 2-1, o América é um bom time também, mesmo sendo lanterna, que dificulta, tira ponto de muita gente, mas não dá. O Corinthians precisa vencer. Agora vai precisar vencer. E vai pegar adversários em casa em que o Corinthians pode muito bem conquistar os seus resultados. Esse jogo, pelo aspecto que teve, você tem que comemorar esse ponto. É um ponto ganho, sim, por tudo que se fala, apesar da situação ainda não estar confortável. O Corinthians é 13º, tem 32 pontos e está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Tem 11 jogos e precisa sair dali. Mas com o que eu vi nesse primeiro tempo, acho que a perspectiva é boa, é interessante para que o comando do Mano Menezes até o final do ano seja de recuperação. Essa recuperação vai acontecer. E não tinha o Veríssimo, o Rojas, que estava na seleção, não entrou, também não tem feito bons jogos, mas a gente sabe que é bom jogador. O Yuri já voltou a marcar, você já tem uma outra cara, uma outra confiança, um time mais competitivo, um time mais ligado, mais aceso, mais organizado. Então tudo isso me leva a crer que os próximos dias serão melhores. A arbitragem foi péssima, né, do Zanovelli. Ele é o cara que mais distribui cartões na Série A. Ele é inseguro, ele se esconde atrás do cartão. Ele expulsou 2 jogadores, acho que justamente, né? Porque aí você irrita tanto que o Thiago Santos foi lá, xingou até a terceira geração dele, mesmo no banco de reserva foi expulso. O Felipe Melo quase bateu nele, tinha que ter sido expulso, acabou expulso também. Mas assim, ele tem alguns erros significativos. O primeiro pênalti que foi marcado a favor do Corinthians, eu acho discutível. Eu ainda não achei pênalti no lance, tá? Mas ok, vou colocar na conta da interpretação. Depois tem um pênalti claríssimo do Fábio Santos no Samuel Xavier. O Samuel Xavier já tinha chutado, mas ele pisa no pé do jogador do Fluminense com a bola em jogo. E aí é lance de VAR especificamente. Se o juiz não vem em campo, o VAR tem que chamar. Pênalti, não marcado. Depois tem um lance reclamado, que não foi, né, gente?
O Keno tá avançando pelo lado esquerdo, a bola bate no cotovelo do Gil e depois no braço do Fagner. Se vem de um companheiro, não é pênalti. Ainda mais pela proximidade, ainda mais pelos braços recolhidos. Então eu sei que é curioso, né? Pô, bate no braço de 2 jogadores, mas não quer dizer, não tá na regra isso. Bateu no braço de 2 jogadores, tem que marcar pênalti. É um lance que é de movimentos naturais dos jogadores. Depois ele marca a falta do Keno, né, que acaba se atrapalhando ali com os caras. O Fluminense fica louco, né? Porque eu imagino a sensação do jogador, né? Pô, bateu na mão 2 vezes. Pois é, mas uma tá um cotovelo fechado e a outra com o Fagner no movimento de corrida quando a bola vem no companheiro. Não é pênalti. E depois, tem mais algum lance polêmico? Não, são esses 3 assim mais polêmicos, né? Enfim, mas um cara confuso, sabe, não sabendo conduzir o jogo numa boa, irritando todo mundo dentro de campo, enfim. Péssima arbitragem, péssima. Inclusive com nota oficial do Fluminense, porque o Fluminense entende que não foi pênalti para o Corinthians e que foram 2 pênaltis sonegados para o Fluminense. Eu não tô nem lá nem cá, né? Eu acho que esse que eu falei para vocês dos toques nas mãos não foi. O do Fábio no Samuel Xavier foi, e o do Corinthians eu tô no muro aí, que eu tô achando bem difícil. É um lance complicado e tal. Tá na conta da interpretação do juiz, então aí, né, nesse aspecto aí eu até absolvo a arbitragem, mas enfim, foi uma arbitragem ruim. O que vocês acharam do jogo, da arbitragem, das atuações? Estão confiantes? Estão esperançosos para o que vem pela frente? Eu quero ouvir vocês. Deixa o teu like no vídeo, inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo e eu volto na próxima. Tchau!